Bom, vamos para a nossa última aula de geologia e geomorfologia, né? Hoje a gente vai ver mais geomorfologia. Então, deixa eu já compartilhar a tela com vocês, para a gente começar a ver as imagens. Né? Nós, na aula passada, nós paramos ali nos processos do intemperismo, né? Que promovem a destruição das rochas. Eu expliquei para vocês os tipos de intemperismo. E vimos também os processos erosivos, né? Agora a gente vai dar uma olhada nas rochas e minerais e vamos depois avançar para o solo. Então, gente, rochas e minerais. Qual é a diferença entre rochas e minerais? As rochas, elas são um agregado de minerais. Tá? Os minerais, por sua vez, eles têm, como está colocado aí, eles têm propriedades químicas e físicas definidas, tá? Aqui escrito só propriedades químicas, mas físicas também. Depois eu conserto para vocês. O que seriam propriedades, por exemplo, físicas? Né? Cor, brilho, dureza, né? Propriedade química, né? A organização cristalina do mineral. Então, esses materiais, quando eles têm propriedades físicas e químicas, são minerais, né? Como o quartzo, como o feldspato, a mica, né? A hematita, que é o minério de ferro. Tá? A rocha, por sua vez, é um agregado de minerais. Você vê que é bastante simples. Tá? Existem três grandes conjuntos de rochas. Tá? Você vai ter as rochas magmáticas, que são resultado do resfriamento do material magmático, e aí, então, elas se tornam um corpo rochoso. Tá? Essas rochas magmáticas, elas podem ser vulcânicas, ou seja, quando o magma chega à superfície e se resfria rapidamente, ou podem ser plutônicas, quando o magma se resfria em profundidade, e, obviamente, lentamente. Tá? Por exemplo, um exemplo de rochas vulcânicas, basalto, né, que forma o fundo dos oceanos. São rochas bem escuras, né? Aquela pedra escura que se encontra que a gente chama de pedra portuguesa, né? Do calçamento aqui do Rio de Janeiro, né? Aquele é um material basáltico. E as rochas plutônicas são as rochas graníticas, né? São os granitos que formam grande parte dos continentes, tá? Depois você tem as rochas metamórficas, que são fruto da pressão, tá? Blocos rochosos se pressionando, por exemplo. Essa pressão gera aumento de temperatura e alteração do tamanho dos minerais. O mármore, por exemplo, é uma rocha classicamente metamórfica. A ardósia é uma rocha metamórfica. Você tem ali o quartzito, né, que é aquela rocha que o pessoal coloca em volta de piscina, né, é uma rocha metamórfica. E depois a gente tem as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são resultado do quê? Do intemperismo. Outras rochas sofreram intemperismo, foram destruídas, se transformaram em sedimentos, sofreram transporte, né, que é a erosão, né, foram depositadas em áreas mais baixas, e esses sedimentos foram se acumulando, formando camadas e camadas de sedimentos. Né? Esses sedimentos misturados à matéria orgânica, à água, começam a reagir entre si e ainda sofrem compactação. Né? Depois de uma escala milionária de tempo, esses sedimentos se agregam de novo e formam novamente uma rocha sedimentar, tá? Um novo corpo rochoso chamado de rocha sedimentar, certo? Como, por exemplo, o calcário. Tá? Então, as rochas sedimentares, elas são encontradas em áreas onde você tem, né, predomínio de processos, obviamente, de sedimentação. Quando vocês estudaram lá atrás as rochas cristalinas, né, as estruturas cristalinas, as estruturas cristalinas que formam, por exemplo, os crátons, né, os escudos cristalinos, são basicamente rochas magmáticas e metamórficas muito antigas. Tá? E as coberturas sedimentares formam as rochas sedimentares. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui isso aí é um basalto, tá? Isso aí é um granito, rocha magmática plutônica, foi resfriada lentamente. Aqui a rocha metamórfica, você repara que ela tem essas linhas aqui que mostram o sentido da pressão que ela sofreu. Tá? E aqui rochas sedimentares, né? Esse é o deserto de Utah, nos Estados Unidos, onde você vai encontrar as camadas de sedimentos depositadas. Né?
nas chapadas aqui, dos planados sedimentares aqui no interior do Brasil, você vai encontrar uma situação um pouco parecida com essa. Bom, por que estudar aí o intemperismo e essas rochas, né? Uma razão muito simples, gente. O intemperismo, ao destruir as rochas, ele é o grande processo formador dos solos, tá? Então, o solo, ele é o resultado do quê? É o resultado da destruição das rochas, que vão produzir matéria inorgânica, certo? Mais matéria orgânica, que é a atividade biológica que está na superfície, ok? A maior parte do solo é formada por matéria inorgânica, tá? Os solos, em média, eles têm 5%, 6% de matéria orgânica. O restante, matéria inorgânica. Pouquíssimos solos são solos que têm taxas de matéria orgânica superiores a isso aí. Então, como eu falei para vocês, a matéria orgânica ela vem da atividade biológica, né? E o intemperismo é o fornecedor da matéria inorgânica, que é o processo de destruição das rochas, tá? Vamos lá. Agora vamos dar uma olhada nas camadas do solo, né? Como é que o solo se forma verdadeiramente. Então, aqui a gente tem uma série de horizontes do solo, tá? Então, aqui embaixo, eu tenho o horizonte R, que, na verdade, isso ainda não é solo ainda. Isso é rocha. Todo esse bloco aqui era uma rocha, e essa rocha foi sendo destruída, e hoje o que sobrou de todo esse bloco rochoso é esse pedaço aqui. Ok? Ou seja, lá atrás, há milhões de anos, todo esse bloco aqui era um corpo rochoso, e ele foi sofrendo intemperismo, e esse material foi sendo destruído, e o que sobrou desse material, desse corpo rochoso de milhões de anos atrás, é esse horizonte R, certo? Então, vamos lá. Então, o que é realmente solo? O solo é o corpo que vai do horizonte C até o horizonte O, tá? Então, os horizontes O, A, E, B e C é que formam o solo. Então, eu vou começar aqui da superfície. O horizonte O é o horizonte onde você tem a interface entre o interior do solo e a superfície. Então, é óbvio que ali a atividade biológica predomina, tá? Então, você vai ter uma taxa de matéria orgânica bem acentuada. E ali você vai ter a matéria orgânica que já está em processo adiantado de decomposição, que é o humus, e você vai ter aquela matéria orgânica que acabou de ser depositada no solo, né? Que é a serrapilheira, tá? Com S. Serrapilheira. Esse material orgânico acabou de ser depositado, ele começa a entrar em decomposição. Logo abaixo, você já tem um material orgânico em estágio avançado de decomposição. Tudo isso no horizonte O. O horizonte A, né, é um horizonte já mineral. O que significa isso? Esse horizonte já tem predomínio de material oriundo da rocha, tá? Agora, ele sofre influência do horizonte O, por isso que ele é escurecido, porque a matéria orgânica, ela, de certa maneira, ela vai descendo ali para o horizonte A e acaba escurecendo esse horizonte. Mas ali você já tem predomínio de material inorgânico. O horizonte E, nem todos os solos têm esse horizonte, mas o horizonte é o horizonte onde muitos dos materiais inorgânicos eles foram lixiviados, tá? Foram lavados pelas águas das chuvas e foram transferidos para o horizonte B, tá? Então, o horizonte E é um horizonte de saída de muitos sais minerais e o horizonte B é um local de chegada desses sais minerais, tá? Mas todos eles, tanto o horizonte E quanto o horizonte B, são horizontes minerais também. O horizonte C já é a interface entre o material totalmente intemperizado, tá? E a rocha consolidada, certo? Então, aqui você vai encontrar já solo, mas de vez em quando você encontra ali alguns fragmentos rochosos. O que a gente observa, então? Que quanto mais profundo a gente estiver, menor será a atuação do intemperismo. Quanto mais próximo da sua superfície a gente estiver, mais intensa será a atuação do intemperismo, tá? E aí, gente, eu estou falando principalmente de quê? Do horizonte, do intemperismo químico. Porque o intemperismo químico não é provocado pela água, então a água ela vai penetrando pelos poros do solo, né? Ela vai atravessando os macroporos do solo, né? Os macroporos do solo é onde a água circula. Os microporos é onde a água chega
e é absorvida pelas plantas. Essa água vai penetrando pelos macroporos, vai circulando pelos macroporos e vai chegar aqui embaixo e vai destruir a rocha, certo? Então, obviamente, a quantidade de água aqui nos horizontes mais superficiais é maior, então o intemperismo é mais atuante. Então, o intemperismo ele atua maximamente na superfície e minimamente em profundidade, tá? Esse aqui é um gráfico que aparece muito em prova, tá? Já apareceu no Enem, nas provas de São Paulo, na UERJ, então, muita atenção com esse gráfico. É simples. Aqui você vai ter a latitude e aqui você vai ter a precipitação e aqui desse lado a temperatura. Qual é a interpretação desse gráfico aqui, gente? Quanto menor for a latitude, maior vai ser a profundidade do solo. Tá? Por quê? Tem mais chuva aqui. Choveu mais, você tem mais presença de água, mais intemperismo químico, e como eu falei para vocês, o intemperismo químico ele tem a capacidade de atuar em profundidade, porque é a água penetrando pelos macroporos e destruindo as rochas lá embaixo. Tá? Enquanto que, por exemplo, nessa latitude aqui, na latitude próxima de 30 graus, onde você tem desertos, onde o clima é muito seco, tá? Os solos são extremamente rasos. Primeiro, porque a presença da água é mínima. E segundo, porque o intemperismo físico ele só atua na superfície, tá? Ou em subsuperfície no máximo. À medida que você vai aprofundando ali na camada de 40 centímetros, a variação térmica já é praticamente nula. Tá? 50 centímetros, não tem mais variação térmica. Então, a variação térmica ela só atua basicamente aqui em superfície e subsuperfície, ou seja, a destruição da rocha pela variação térmica é só muito próximo da superfície. Por isso que em clima seco, os solos são rasos. Tá? Então, aqui a gente tem a confirmação disso. Ó, perfil 1 é um perfil de clima seco. Tá? Perfil 2 é um perfil de clima úmido. Você vê que o solo é bem mais profundo, bem mais desenvolvido. Enquanto que aqui, não. Tá? Vamos lá. Agora vamos observar alguns conceitos aí do solo. Infiltração, gente, é a passagem da água do ambiente externo para o solo. Percolação é a circulação da água pelo solo, tá? Então a água vai percolando pelo solo. Primeiro ela infiltra, depois percola pelo solo, ok? Como eu falei para vocês, pelos macroporos. Fenômenos químicos e erosivos no solo. Isso é muito importante, gente. Lixiviação é a lavagem do solo em solução aquosa. Quanto mais lixiviado é o solo, mais lavado é o solo, tá? Mais pobre em nutrientes é o solo. E mais ácido, tá? É o solo, ok? Por que mais ácido é o solo? Porque os radicais básicos dos componentes do solo são mais fáceis de serem lixiviados, ou seja, os componentes químicos que formam bases, né, eles são facilmente levados pelas águas. Ficam quem? Ficam os radicais ácidos. Tá? Então, solos tropicais são solos normalmente ácidos. Há exceções, como os nitossolos aqui no Brasil, os antigos solos de terra roxa. Mas a maioria esmagadora são solos lixiviados e são solos, por sua vez, ácidos. Tá? Outra coisa é solos muito lavados, onde há muita presença de água, são solos muito intemperizados, então há muita liberação de alumínio no solo. Tá? O alumínio é um elemento químico extremamente abundante nas rochas. Então, quanto mais intemperismo, mais liberação de alumínio. E vocês sabem que o alumínio intoxica as plantas, né? as culturas agrícolas. Splash, ou salpicamento, é o impacto da gota de chuva no solo. Quanto mais esse impacto, mais erosão. Por isso, cobertura vegetal, né, uso de cobertura morta, plantio direto, tudo isso vocês já estudaram. Reduz o splash, reduz o processo erosivo. Ravinas, a gente estudou na aula passada, né, são sulcos no solo formados pela erosão pluvial. Né, vossorocas, a evolução desses sulcos. Tá? E aí a gente tem o ciclo hidrológico, isso é muito importante, gente, muito, 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 muito importante. Né? Você tem, vou fazer o caminho aqui do ciclo hidrológico, você tem aqui a chuva, a água chega no solo, quando a água chega no solo, o que acontece? Parte dela vai infiltrar, vai percolar, certo? Só que o solo tem uma capacidade X de absorção de água. Quando ele atinge lá a saturação,
Começa o escoamento superficial, certo? Começa o escoamento superficial, ok? Esse escoamento superficial, ele vai ser um processo erosivo, ele vai gerar um processo erosivo. O escoamento vai ser superficial, vai arrastando sedimentos, tá? E você ainda tem o escoamento da água em subsuperfície, tá? À medida que a gente tem o desmatamento, a gente reduz a capacidade do solo de absorver água. A gente não pode esquecer isso. Desmatamento, compactação do solo, né, destruição do solo, tudo isso reduz a capacidade do solo de absorver água. E se reduz a capacidade do solo de absorver água, potencializa o escoamento superficial. E ao potencializar o escoamento superficial, você potencializa a erosão e você potencializa o assoreamento, né, que é o depósito de sedimentos no fundo dos rios. Certo isso? Então, isso é muito importante para a gente lembrar. Vamos dar uma olhadinha agora nos tipos de solos, né? Os solos aí, que eu fiz uma seleção aí dos solos mais importantes que aparecem nas provas do vestibular. Então, latossolo, gente. Latossolo é solo profundo, é um típico solo brasileiro, né? Um solo produzido basicamente pelo intemperismo químico, tá? São solos bem desenvolvidos, muito profundos. Agora, são solos bons para a agricultura? Claro que são, mas não esqueça que são solos ácidos e com grande presença de alumínio, certo? Então, precisam de calagem, precisam de correção. Então por que eles são bons para a agricultura? Porque são solos profundos, armazenam muita água, permitem o amplo desenvolvimento do sistema de raízes, tá? Mas precisam de tratamento químico. São pobres em nutrientes. Neossolos são solos pouco desenvolvidos, tipicamente de clima seco, tá? Esses solos, eles são ricos em nutrientes, porque são pouco lixiviados. Por exemplo, os solos do sertão nordestino são pouco desenvolvidos, são pouco lixiviados, são ricos em nutrientes, mas eles têm poucas camadas. Às vezes o solo é muito raso, até dificulta a agricultura. Mas se ele tiver alguma profundidade, ele é excelente para a agricultura, porque ele é rico em nutrientes, porque ele é pouco lavado pelas águas das chuvas, tá? Argissolos, bobagem, são solos com alto teor de argila e tem na camada inferior, logo após a camada mais superficial, nas camadas subsuperficiais, uma grande presença de argila, tá? Deixa eu mostrar até uma foto para vocês aqui, ó. Olha, isso aqui é um argissolo, ó. Você vê aqui a matéria orgânica aqui na camada inicial, na camada O, e logo aqui na camada A, no horizonte A, você já tem uma grande presença de argila ali, que é o barro, tá vendo? Que a coloração é diferente, tá? Nitossolos, são as antigas terras roxas que você encontra em São Paulo e Paraná, não se esqueçam disso, tá? São solos de origem vulcânica, por isso são muito férteis. Luviossolos, né? São solos aluviais, formados pelo depósito de sedimentos, tá? São sedimentos que não foram produzidos ali, eles foram levados até ali. Por exemplo, um rio transbordou, levou sedimentos para as margens, tá? Que é o famoso solo de várzea, que é a margem do rio que é sazonalmente inundada. Solos de lós na China, que são resultado da erosão eólica, do acúmulo de sedimentos levados pelo vento. Os chernossolos, aqui no Brasil, lá fora chamados de Chernozem, são solos altamente férteis, são as mais férteis do mundo. Você vai encontrar na Ucrânia, nas planícies centrais ucranianas, russas, canadenses, dos Estados Unidos. São solos de clima temperado continental, um clima muito frio no inverno. Então, acumula matéria orgânica ali. Então, o solo tem uma camada de matéria orgânica muito espessa, né? Porque como o frio é muito intenso, a matéria orgânica vai se decompondo lentamente. Então, vai acumulando matéria orgânica na camada superior. E matéria orgânica, gente, é tudo de bom para a agricultura, né? Matéria orgânica reduz erosão, absorve bem água, libera nutrientes, né? Permafrost, tá? São aqueles solos de clima subpolar e polar, onde não se implanta nada, onde você tem a floresta de taiga. Esses solos que estão sendo derretidos pelas mudanças climáticas, tá? Uma temeridade, porque esses solos
eles foram formados ao longo de milhões de anos, e ali você tem muita matéria orgânica congelada que se decompôs em ambiente anaeróbico. Então, esses solos guardam grandes quantidades de metano. O derretimento dele libera quantidades absurdas de metano na atmosfera. E, por último, a gente tem os solos de laterito, que são comuns aqui no Brasil, fruto do processo de laterização. O que é isso, gente? Solos de laterito são solos ricos em óxidos de ferro e alumínio. Né? Alumínio, porque são muito temperizados. Ferro, porque você tem rochas ali que tinham grande presença de ferro. Ora, como esse solo é muito lixiviado, né, em clima tropical, esse ferro ele reage com o oxigênio que está ali na superfície e oxida. E aí forma uma camada de ferrugem, forma uma camada de ferrugem, uma canga ferruginosa na superfície, endurecida, que dificulta bastante o plantio, tá? Esses solos são muito comuns no Brasil por conta do nosso clima aqui, muito quente, muito úmido. Por último, eu queria mostrar esse gráfico para vocês, que é bem interessante, mostrar o fluxo de água que ocorre aí no ambiente urbano, na agricultura, na agrofloresta e na floresta. Né? Então, a gente tem aqui na ordenada a vazão, né, de água, por exemplo, que vai para um rio qualquer, e o tempo dessa vazão. Então, quando começa a chover, você está num ambiente urbano ali, como é que você olha para o rio ali durante a chuva, como é que é a vazão dessa água no rio, né? O que acontece? O ambiente urbano, o solo está completamente impermeabilizado ou parcialmente impermeabilizado. Então, a água chega no solo urbano, ela vai direto para o rio. Então, rapidamente, o rio fica cheio d'água, por isso o problema do transbordamento das enchentes. Né? Passou a chuva, o fluxo de água do rio diminui muito. Na agricultura, você vê que o processo é mais distribuído. Na agrofloresta também, e na floresta extremamente distribuído. Por quê? Porque o solo está preservado. Quanto mais você preserva o solo, maior vai ser a capacidade do solo de absorver a água e de liberar essa água lentamente para o rio, né? Porque essa água ela vai infiltrar, vai percolar, e depois ela vai chegar no lençol freático. Esse lençol freático ele tem comunicação com o rio. Então, vai liberando lentamente a água para o rio, não rapidamente como no ambiente urbano. Certo? Então, isso é interessante porque esse gráfico ele aparece nas provas. Tá? Então, por exemplo, na floresta, como o solo está protegido, o solo tem uma grande capacidade de absorção de água, ele vai absorver muita água e vai liberar lentamente essa água para o rio. No ambiente urbano, exatamente o contrário. Tá? E aqui, por último, eu queria mostrar para vocês o que vocês já conhecem, tá? As famosas práticas sustentáveis de uso do solo, tá? Todas elas vocês já estudaram em agricultura. Eu queria listar para vocês aqui, que é importante a gente dar uma olhada nessas práticas. Tá ok? Então, aqui a gente encerra a parte de geomorfologia. Espero que vocês tenham apreciado. Um abraço a todos.